chuva diferente agora está inundando essa igreja. Você não é aquilo que você acha que é. Você vai aonde a Bíblia diz que você vai. E você só pode fazer aquilo que a Bíblia diz que você pode fazer. Quer um exemplo? Você não pode convencer ninguém do pecado, do juízo e da justiça. Isso é uma ação que compete apenas ao Espírito Santo. O que é que eu posso fazer, pastor? Pregar, ensinar, levar uma boa nova a alguém. Mas convencer, entrar no coração da pessoa e convertê-la, mudar, fazer com que esta pessoa mude de comportamento, isso compete ao Espírito Santo. Outra coisa que você nunca vai fazer, trazer vidas à igreja. A Bíblia diz que quem dá o crescimento à obra é Deus, e não o pastor, não o pregador. Quem dá crescimento à obra é Deus. Uns pregam, outros regam, mas é Deus quem dá o crescimento. Existem coisas que você nunca vai conseguir fazer, porque Deus não quer que você faça. Citei duas aqui. Agora, existem coisas que compete a mim e a você fazer. Uma delas é sermos verdadeiros adoradores. Amém, igreja? Amém? A pergunta é, onde eles estão? E quem são eles? À luz da Bíblia Sagrada. Essa pergunta que não quer calar. Essa pergunta que devemos nos fazer. Será que eu sou de fato um verdadeiro adorador? Que adore ao Senhor em espírito e em verdade, de fato. Então, vamos fazer uso dos textos das Escrituras. João capítulo 4. A partir do versículo 1, vamos entender uma situação interessante que onde Jesus estava ou esteve envolvido em um momento marcante, um divisor de água na vida de uma mulher que não era respeitada por suas ações e posições, era uma mulher desacreditada, era uma mulher esculachada, era uma mulher ridicularizada por causa de suas ações. Ações estas que ela continuamente estava a fazer, até o dia em que ela conversou com Jesus. Então, leia comigo João 4, verso 1. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, parêntese, se bem que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, fecha parêntese, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Diga, deixou a Judéia, deixou o sul e migrou para o norte. Diga, deixou o sul e migrou para o norte. Era necessário passar por Samaria, que ficava na região central. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria, diga, uma cidade de Samaria, chamada Sicar. Sicar significa cidade dos bêbados. Chegou a Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali se achava uma fonte de Jacó, uma cacimba, como a gente chama aqui no Nordeste. Jesus, por volta da hora sexta, ou seja, meio-dia, cansado de aviar, diga, Jesus estava cansado, com fome, cansado, com sede e com fome. Diga, cansado, com sede e com fome. Se sentou junto à fonte, meio-dia, sol quente. Quem conhece a Palestina sabe como é que é o clima lá. Sol quente, sentou e ficou lá. Nisso, eu acho interessante essa palavra, nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, dai-me de beber. Estava com sede. Seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. Jesus estava com fome. Diga, cansado, com sede e com fome. A mulher samaritana lhe perguntou, como sendo tu judeu pedes a beber a mim, uma mulher samaritana?
porque os judeus não se associavam com os samaritanos. Irmão, isso aqui é um eufemismo, não se davam, eles se odiavam. Não poderia haver um judeu em uma cidade samaritana que eles partiam para a briga, apedrejavam, eles não se gostavam. Jesus lhe respondeu: se conheceres o dom de Deus e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ela lhe respondeu: Senhor, tu não tens com que tirar água e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Cadê o teu balde para tu tirar água lá embaixo? Ela olhou para ele e disse assim: cadê o balde? Quem aqui já tirou água de cacimba, irmão? Sabe o que eu estou falando? Se não tiver lá no rolinho, você tem que tirar no balde. No balde. Hoje em dia, essa juventude hoje não sabe nem o que é cacimba. Inclusive tem deles aí em sua casa que o chuveiro aperta o botão. Não é nem enroscar, aperta só o botão e... Antigamente tinha que tirar água da cacimba, se quisesse tomar banho. Então eu tinha que morar perto do rio. Aí a mulher disse: mas aquele que beber... Aí Jesus disse assim, Jesus afirma: quem beber desta água, desta, pronome demonstrativo aqui, eu me recordo, desta água terá sede de novo. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, preste atenção, Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem preciso voltar aqui. Estava entendendo tudo errado no mundo. Voltar aqui para buscá-lo. Jesus lhe disse: vai, chama teu marido e volta. Diga: vai, chama teu marido, e volta. Ao que a mulher lhe respondeu: não tenho marido. Diga: não tenho. Diga: não tenho. Não tenho. Ela estava com cara, mas ela disse para Jesus: eu não tenho. Mas ela estava com cara, estava vivendo com cara. E ela abre a boca e diz: eu não tenho marido. Aí Jesus, uma coisa é que falar para o pastor, outra coisa é que falar para Jesus. Eu não posso, pastor, eu não tenho, pastor. Falar para o pastor é moleza, falar para Jesus é difícil. Eu não tenho marido, disse Jesus. Dissertes bem, não tenho marido, porque tu tivestes quanto? Olha o texto, tivestes quanto? Sim. E o homem que agora tens, não é teu. Ela disse que não tinha, Jesus sabia que ela tinha, o problema é que não era dela. Se não era dela, era de alguém. Então ela estava fazendo aquilo que nós conhecemos nas Olimpíadas, pulando cerca. Ela estava pulando, por isso ela ia ao poço ao meio-dia. Por que ela não ia de manhã, que era costume das mulheres pegar água cedo pela manhã? Por que ela ia ao meio-dia? Porque talvez, eu vou conjecturar aqui, talvez a mulher daquele cidadão que não era marido dela, mas que estava com ele, tivesse visto ela por lá, o pau ia quebrar. Deu para entender como é que é? Sim ou não? Por isso ela ia ao meio-dia, porque meio-dia não é hábito de mulher sair para buscar água no poço. E a conversa se prossegue. Porque já tivesse sido marido e o que tens agora não é teu, e o que dissertes é verdade. Ele não é teu. É verdade, falando sério. Disse a mulher: olha como a conversa mudou. Ela percebeu que o seu segredo foi revelado, e porque o seu segredo foi revelado, ela entendeu quem estava diante dela. Não era um homem comum. Olha o verso seguinte, verso 19. Senhor, vejo que és profeta. Estou vendo que tu és profeta. Aí ela entra em uma conversa cujo domínio ela não tem. Coisa de crente. Olha aqui. Nossos pais adoravam neste monte, diga, neste monte. O monte Gerizim, neste monte. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Aí Jesus:
Em outras palavras, eu acho, minha filha, que você não leu a Bíblia direitinho. Jesus vai dar uma lição nela sobre adoração e o local adequado para se adorar. Olha o que Jesus vai dizer. Verso 21. Jesus diz: mulher, crê-me. A hora vem, quando não adorareis o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Quer saber qual é o lugar certo para adorar? Não é nem neste monte e nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis. Diga vós. Estão adorando o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Olha o que Jesus faz. Nós adoramos o que conhecemos. Pois a salvação vem dos... Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são adoradores assim que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus lhe disse: eu sou eu sou o Messias. Eu sou o Messias. Eu estou falando contigo. O que você está vendo aqui, o que você acabou de ouvir, Jesus não falou diretamente com tanta clareza como ele fala com essa mulher aqui. A Bíblia diz que Jesus estava saindo de Jerusalém. Se você olhar o contexto, na noite, não se sabe se é um fato sequencial, na noite, Jesus tinha tido uma conversa com um dos maiores intelectuais do mundo antigo, chamado Nicodemos, príncipe entre os judeus. A Bíblia diz que Nicodemos foi ter com Jesus à noite para conversar com ele. E a conversa não saiu ao bem-querer de Nicodemos, porque Nicodemos ouviu coisas que ele não queria ouvir. Uma delas foi: tu precisa nascer de novo. Você olhar na cara de um rabino, um doutor da lei, e dizer que ele precisava nascer de novo, era algo muito ousado para um profeta, entre aspas, comum daquela época. E Nicodemos não era só um rabino, Nicodemos não era só um doutor, Nicodemos era membro de um conselho muito importante do mundo de então. Tinha que ser um profeta muito ousado para, na cara de um homem como este, dizer: você precisa nascer de novo. Outra coisa que Jesus diz na cara de Nicodemos é que ele não tinha domínio do assunto no qual eles estavam conversando. Jesus, é tanto que Jesus diz na cara dele: sendo tu mestre em Israel, não compreende o que eu te falo? Imagina se eu te falar de algo transcendente e imanente no reino espiritual. Eu estou falando de algo básico, feijão com arroz, e tu não está entendendo. Imagina quando eu falar contigo algo maior, algo grande. Quem sabe aquilo que Deus pergunta para Jó? A gente sabemos que Jó era um erudito, conhecedor, profundo conhecedor. E os amigos de Jó também eram profundos conhecedores. Mas quando Deus chegou para Jó e disse assim: Jó, eu vou te perguntar e tu vai me responder. Porque Deus estava assistindo a conversa lá de cima e vendo o diálogo de Jó, a apologia de Jó em relação às assertivas de seus amigos, em relação a ele. Aí Deus olha para Jó, chega um determinado momento, aí Deus diz assim para Jó: Jó, agora eu vou te perguntar e tu vai me responder. Aí Deus começa a perguntar: onde estava tu quando eu fundava os alicerces da terra e construía ela sobre mim? Onde estava tu, Jó, quando eu enumerava as estrelas dos céus? Enumerava e dava nomes a elas. Irmão, falar de assuntos espirituais de maneira rarefeita é mamão com açúcar. Falar de algo profundo foi exatamente aquilo que Jesus disse para Nicodemo: Nicodemo, imagina se eu conversar contigo sobre algo maior, mais profundo. Mas em síntese, Nicodemo, eu preciso dizer para você que você precisa nascer de novo.
dizer isso para um homem que sabia que era filho de Abraão e, consequentemente, filho de Deus, era algo de suma arrogância e prepotência, e tinha que ter muita coragem para falar na cara de um homem desse. Isso aconteceu em um dado momento. A Bíblia diz no capítulo 4, verso 1, que Jesus ele migra de Jerusalém e vai para a região do norte. De Jerusalém para Samaria, na reta, é 134 quilômetros. Ele não tinha ônibus, ele não tinha carro, ele não tinha carros, não tinha carroça, não tinha cavalo, foi a pé. De Jerusalém, irmãos, a Samaria, que era a região central, distava a uma certa distância, não muito pequena. Por isso a Bíblia diz que Jesus estava cansado. Diga, Jesus estava cansado. Não só cansado, ele estava com sede. Não só com sede, Jesus também estava com fome. Jesus senta no poço, pede para os apóstolos ir até a cidade de Sicá comprar comida. Como eu disse, a cidade, o nome Sicá significa cidade dos bêbados. Diga, cidade dos bêbados. Por que cidade dos bêbados? Porque o povo gostava de um né, uma Sapupara, uma Brahma, uma Antártica, uma Heineken. Estou fazendo propaganda da vida para você que está sendo filmado. Uma cachaçazinha, você entendeu? Por isso o nome cidade dos bêbados. O contexto nos ensina que os samaritanos não se davam com o judeu desde o século IX a.C. Vocês sabem, conhecem um pouco da história da divisão dos reinos. O Reino Unido até Salomão. Depois, o filho de Salomão, Roboão, e vem Jeroboão do Egito e tira das mãos do filho de Salomão 10 tribos. Eram 12, Reino Unido, 10 tribos é tirada, porque Deus havia, pela misericórdia, falado a Salomão sobre os feitos. Já por ter sido o coração de Salomão, possivelmente era um fato conhecido entre a comunidade dos judeus, dizendo que Deus, por sua misericórdia, não ia dar todas as demais províncias ao inimigo. Então, o Reino Unido é dividido. Então, 2 tribos vai para o sul, diga 2 tribos. Vai para o sul, diga para o sul. Cuja capital das 2 tribos, Judá e Benjamim, era Jerusalém. Diga Jerusalém, era a capital do sul. O reino do norte é dividido, cuja capital era Samaria. Diga Samaria, era a capital do norte. No sul tinha um templo suntuoso feito por Salomão. E o que é que eles fazem? No século IV é levantado um templo. Lá é levantada uma taberna de adoração. Há muitos anos atrás, antes do século IV. Alguns historiadores vão dizer que no século IV, depois, antes de Cristo, é construído um grande templo. Então eles pensavam o seguinte, olha para cá. O reino do sul tinha um templo chamado Templo de Salomão e tinha um Taná, a Bíblia do Antigo Testamento. Parte da Bíblia do Antigo Testamento até aquele momento havia sido compilada. Só foi concretizado o cânon somente em Malaquias. Em Malaquias é fechado o cânon. Olha para cá. Os samaritanos queriam imitar os judeus. Queriam fazer algumas coisas semelhantes aos judeus. Então o que eles fizeram? Em Samaria construíram um templo no Monte Gerizim. Neste monte, aonde a mulher está conversando com Jesus, é tanto que ela diz assim, é aqui aonde os nossos antepassados diziam que nós devemos adorar. Você diz que é lá em Jerusalém. Olha para cá. Os samaritanos tinham adotado apenas a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, como seu livro de regra de fé. Os judeus adotaram todo o Antigo Testamento. No século II a.C., o templo dos samaritanos, lá no monte de Gerizim, havia sido destruído por Hircano. E os samaritanos ficaram indignados com os judeus, porque o templo deles não tinha
sido destruído, pelo contrário. Mas o templo deles havia sido dizimado, destruído e colocado à cinza. Eles ficaram mais indignados. Entretanto, eles continuavam adorando a Deus no Monte Gerizim. Esse é o contexto basilar sobre o que aconteceu e por que os samaritanos não se davam com os judeus. Porque os samaritanos eram povos mestiços. Quando Sargão II, anos 722 a.C., ele invadiu o Reino Norte e ele levou cativo as 10 tribos, ele deixou em Samaria, naquela região, pessoas de outra etnia, de outra nacionalidade. E os judeus passaram a ter relação sexual com pessoas estrangeiras e nasceram filhos mestiços. E para o judeu, ou é puro ou não é puro. Por isso os samaritanos tinham uma certa rixa, indignação com os judeus, porque os judeus não eram puros. É tanto que você, quando vê isso no contexto histórico do livro de Esdras, o livro de Neemias e o livro de Esther, quem esteve aqui no curso aqui sabe do que eu estou falando, você vai ver lá que houve uma reforma. Uma reforma, não apenas uma reforma estrutural, mas uma reforma social e religiosa. Esdras mandou que as mulheres que estavam casadas com homens estrangeiros mandassem eles rapar fora. E os homens judeus que estavam casados com mulheres estrangeiras mandassem elas embora. Uma reforma social e uma reforma espiritual. Justamente para que houvesse apenas pureza. Sangue do judeu casado com judeu. Olha para cá. Os judeus não gostavam de samaritano. Samaritano não gostava de judeu. Preste atenção. Os samaritanos usavam uma espécie de roupa que identificava a sua região, que identificavam a sua posição social. É tanto que quando Jesus está sentado no poço, quando Jesus chega para essa mulher e diz assim: você poderia me dar água para eu beber? A mulher olha para Jesus. Primeiro Jesus só pede água. Ele não fala mais nada depois daí. A mulher olha para Jesus e diz assim: sendo tu judeu, pede água a mim que sou samaritano. Como é que ela sabia que Jesus era judeu? Diga, as suas roupas revelavam. Diga, as suas roupas falavam de onde eles vieram. Diga, a sua roupa falava de onde ele veio. Olha para o irmão e a irmã que está do seu lado. Diga, a sua roupa revela parte de sua identidade. De onde você está vindo? Quem é você? Quem é o teu Deus? Quem é o teu Senhor? A quem tu serves? A quem tu adora? A quem tu segue? Tu és aquele que anda segundo o mundo? Ou tu és aquele que anda contrário à posição do mundo? Você, irmã, se veste de acordo com a modelo do youtuber? Ou você se veste, irmã, como a modelo ou a atriz da Globo ou de outras mais aí? Como é as tuas roupas? Quais são os seus referenciais? Ah, pastor, todo mundo está andando, eu vou andar assim também. Você não é todo mundo. A Bíblia diz que no mundo você foi tirado. Logo se porte de acordo com aquele que te chamou, que te buscou, que te resgatou. E você, segundo Paulo, diz o seguinte: o homem que foi alistado para a guerra deve servir segundo aquele que o alistou para a guerra. Deve agradar seu coração. A mulher olha para Jesus e diz assim: sendo tu judeu, pede a mim que sou samaritano. Aí a conversa começa a desenrolar. E é aqui onde eu quero pregar para os irmãos. Primeira verdade que eu gostaria de compartilhar com a igreja, versículo 19. Diz a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Diga, vejo que tu és profeta. Preste atenção. Uma verdade que você precisa aprender sobre Jesus. Jesus poderia censurar esta mulher, mas não censura.
Jesus poderia criticar o seu comportamento, mas não criticou. Jesus simplesmente disse o que ela estava fazendo. Você tiveste 5 maridos e o que tu tens agora não é teu. Jesus chamou ela de bandida, safada, pilantra, galinha, pirangueira. Sim ou não? Eu vejo muito isso a mulher. A mulher é o único ser no planeta que quer que todas as demais entendam ela, mas ela não entende a outra. Você sabia disso? A mulher é o único ser no planeta que quer que todas as demais entendam. Ninguém entende a minha TPM. E tu entende a TPM da outra? Sim. O que é que a outra tem? Eu fui falar com ela, ela não fala comigo. E tu, que fica na mesma situação, até pior. É verdade ou não é? Eu estou irritado, não mexe comigo. Sim, a outra também está. E se a mulher trair, irmão, quem mais malha a mulher é mulher. Pilantra, safada dessa, pulou a cerca, ficou com o marido da outra. Essa safada, uma galinha dessa. Jesus sabia que ela estava pulando a cerca, mas censurou ela, criticou, chamou de bandida. Aprenda uma verdade com Jesus. Você quer ser homem de Deus? Aprenda a usar apenas a verdade e somente a verdade. Não entendeu? Vou explicar. Apresente apenas a verdade. A verdade por si só já é transformadora. A verdade, quando ela confronta o erro, ela corrige. É fato que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, diz que uma verdade dita no tempo não é agradável, mas depois produz frutos pacíficos de glória. No momento a pessoa fica irritada, mas depois vai produzir frutos pacíficos de glória. Em outras palavras, vai trazer benefício à tua alma, vai trazer estruturação, vai trazer benefício, vai abençoar a tua vida. Mas apresente a verdade, não critica. Quando Jesus apresenta a verdade, nada mais fala através dali, a mulher olha para ele e diz assim: vejam que tu és profeta. Já pensou se Jesus tivesse dito assim: tu teve 5 maridos, e agora o marido que tu tem não é teu, é da outra, sua safada, só que você é vergonha. Como é que tu faz isso? Fica com o marido dos outros. A mulher poderia olhar e dizer assim, porque tem gente assim: mas você está falando a verdade, mas o que você tem a ver com a minha vida? O que você tem a ver com a minha vida, se meter na minha vida? Paga minhas contas. Você paga minhas contas? Ajuda aí. Você manda comida na minha casa? Quem manda em mim sou eu. Jesus disse alguma mentira? Sim ou não, igreja? Sim ou não? Não. Mas Jesus simplesmente disse o que ela estava fazendo e parou aí. Olha para cá. Diga apenas a verdade, não vá mais além daquilo. Aprenda com Jesus. Ontem eu ouvindo um debate, um podcast de um pastor que respeito muito. Eu tenho vontade de um dia trazer esse cara aqui para pregar. Um homem de Deus. Pastor Hernandes Dias. E o pastor Erivaldo estava perguntando a ele: pastor, como você consegue, você sendo presbiteriano e calvinista, consegue pregar em várias denominações diferentes? Batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, Igreja Pentecostal, de apóstolo, de pastora. Como o Senhor consegue? Resposta do pastor, irmão, eu gravei no meu coração. Ele disse: é simples. O reino de Deus é maior do que a minha denominação. Irmão, eu não vou lá para falar. Se eu sei que a igreja tem um posicionamento doutrinário, eu não vou
chegar lá e falar dos erros do pastor, da instituição. Eu vou simplesmente lá pregar a palavra. Não preciso falar mais nada além daqui. A palavra simplesmente se responsabiliza de corrigir o curso. Por isso, irmão, ele é um cara muito querido no Brasil, irmão. Um outro cara que eu vou mencionar o nome dele aqui, se você puder assistir, ele assista. Ele é batista, mas sabe? Às vezes as pessoas pensam que crente pentecostal é aquele que pula, aquele que rodopia, aquele que fala em línguas. Tudo isso é bom. Eu quero ver o fogo lá fora. Eu quero ver o fogo lá fora, irmão. Quando alguém olhar para você e ver a identidade de Cristo em você. Eu sei que tu és um homem de Deus. Não sei como, mas sei que você é. Pela tua maneira de falar, pela tua maneira de sentar, pela tua maneira de agir, pela tua maneira de andar. Quem está entendendo isso? Até a sua maneira de sentar diz se você é uma mulher de Deus ou um homem de Deus. Quem está entendendo isso aqui? Imagina eu dizendo que sou mulher de Deus. Eu sou uma santa de Jeová, dos mantos, do poder. Se eu fizer assim, glória a Deus. Aleluia. Preste atenção. Eu estou diante de pessoas, estou com a saia meio curta, eu vou sentar aqui de frente para o pastor Clesiano. A tua maneira de sentar diz quem você é. Qual a intenção? Quem vivia lá fora, irmão, sabe o que eu estou falando isso aqui. Quem vivia lá fora e conhece a linguagem corporal, quem andava nos forrós, quem era malo, os que mala lá fora hoje é cordeiro. Aleluia. Levanta a mão quem um dia foi malo aí lá fora. Eita, mano. Tem mais aqui, estão com medo de falar porque a mulher está perto. Aleluia. Eita. Jesus não censura ela. Jesus simplesmente diz a verdade. O que tu tem não é teu. Aí, presta atenção. Ela entra em um assunto que ela não domina. Olha para cá. Segunda verdade. Sobre a questão de verdadeiros adoradores. Primeiro, um verdadeiro adorador, ele confronta com a verdade e se cala após a lei. Preste atenção, a maior intérprete da Bíblia é ela mesma. Você é apenas um hermeneuta da palavra. Você é apenas um hermeneuta, expõe apenas a verdade, prega a palavra. Agora, preste atenção, uma regra de hermenêutica, que você tem que pregar o que vive e viver o quê? O teu maior sermão é a tua vida pública, a tua vida lá atrás, não é aqui no público. Essa ironia então, viu? Você ficou barbeado direto, aqui é quem se matar tudo subiu. Grande argumento. A sua maior pregação é a sua vida lá fora. Eu vou morrer dizendo isso aqui. Eu só posso enxergar Cristo em sua vida se você permitir que o Evangelho invada a sua alma. Não adianta, irmão, eu estar aqui. Presta atenção, eu estou falando de verdadeiros adoradores. Olha para cá. Por que Tiago, no capítulo 1 da sua carta universal, verso 22, ele diz assim: não seja somente ouvintes da palavra, enganando a si mesmo. Não seja semelhante ao homem que olha no espelho o seu rosto natural e por um momento se esquece de como era a sua aparência e volta a se olhar novamente no espelho. Assim, não seja você como um simples ou mero ouvinte da palavra, mas praticante. Quantos crentes entram nas igrejas? Quantos crentes entram nos templos das igrejas? Quantos crentes vão à igreja? Ouvem a palavra, mas a palavra não entra. A palavra não obra mudança. Sabe por
sabe por que o pastor não manda em você? Na verdade, o pastor não manda em ninguém. O pastor apenas dá conselho. Pastor apenas dá conselho. Todo pastor tem nele um instrumento, 2 instrumentos. Quais são os instrumentos que o pastor tem? Diga: cajado e vara. Todo pastor tem um cajado e uma vara. A vara é para disciplina, é para correção, é para ensino, é para instrução. Se você não ouvir o teu pastor, você não escuta Deus nunca. Sabe quem não escuta pastor? Quem é bode, quem é rebelde. Ovelha escuta pastor, ela sabe que o pastor está ali, não é para mandar nela, mas para protegê-la, para ensiná-la, para dizer para ela: ei, tem um lobo aí, um lobo. O lobo está procurando os teus defeitos. Ontem à noite eu estava conversando com os jovens e estava dizendo para eles: sabe o que acontece muitas vezes? Olha para cá. Gente ferido da igreja sai e diz que vai para outra igreja. No caminho, o diabo pega ele. O que é que o lobo faz? Afasta, tira a ovelha do rebanho para matá-la na frente. Eu sou o verdadeiro adorador. Quem é o verdadeiro adorador? Levanta a mão aqui. Primeira coisa que você, como adorador, precisa entender: a verdade me confronta. Diga: a verdade me confronta. Jesus confrontou a mulher com a verdade. A mulher olhou e disse assim: veja que tu és profeta. Diga: a verdade me confronta. Quem liberta o crente? Quem liberta o crente? Diga: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não é a tua verdade, não é o teu conceito filosófico, é a verdade de Deus que confronta a minha posição. Logo, a verdade de Deus transforma, a verdade de Deus traz mudança, a verdade de Deus dá novo rumo, a verdade de Deus revela as identidades. Ei, tu és uma mulher que teve 5 e o que tu tem agora não é teu. Segundo, verso 20: nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que é Jerusalém o lugar onde deve adorar. Jesus, verso 21, Jesus lhe respondeu: creio-me, a hora vem quando adorareis ao Pai, nem neste monte nem em Jerusalém. Segundo, aonde se deve adorar a Deus? Na igreja? Somente na igreja? Não. Jesus diz assim: não é nem em Jerusalém e não é nem em Samaria, nem em Gerizim que se deve adorar a Deus. Diga: Deus é Espírito, e os verdadeiros adoradores adoram a Deus em suas casas, em seus trabalhos, em suas faculdades, em seus colégios, na comunidade onde ele está inserido, dentro de um campo de futebol, em cima de uma prancha, jogando um peão, jogando uma bila. Ele não se revela como um camarada brasileiro. Ele fica firme porque ele entende que quem chamou ele foi Deus. O evangelho que ele prega é transparente e o Espírito Santo habita a vida dele. Logo, discipulado, ele é uma nova criatura e não a criatura antiga. É uma nova. Diz a palavra: quem mentia não minta mais, quem roubava não roube mais, quem defraudava não defraude mais, quem pulava seca não pule mais, se mantém intacto, presente na obra do Senhor, firme na presença do Senhor, se mantenha incontaminado no mundo, disse Tiago, se mantenha como a caça dentro do mangue, mas não suja pelo mangue, se mantenha branca na presença do Senhor, e como disse Salomão em Eclesiastes, que as tuas vestes estejam sempre brancas e que nunca falte um óleo sobre tua cabeça. Pastor, aonde eu devo adorar? Em todo lugar onde você esteja, você é templo e morada do Espírito Santo. Pastor, esse lugar está sendo construído para quê? Para nós prestarmos louvores, gratidões, adorações ao Senhor. Um culto. Amém, igreja? Versículo 22, vós adorais o que não conheceis. Existem pessoas que adoram de forma errada e acham que estão adorando. Quem está dizendo isso é Jesus. Ei, tu quer saber como adorar a Deus? Tu quer saber como agradar o Senhor? Tu quer saber o que é perfeito diante de Deus? Leia a palavra de Deus. Deus está procurando. Existem mais, eu vou citar 3 tipos de pessoas que o Senhor procura. Uma está lá em Ezequiel.
Bíblia diz que Deus procura homens e mulheres que se posicionem na brecha. O que é pessoas para se posicionar na brecha? Para as pessoas para serem sacerdotes, mediadores, para mediar entre Deus e o povo. Deus está procurando homens e mulheres que queiram estar na torre de oração, orando por sua família, vigilante por sua família, alerta por sua família, com os olhos arregalados sobre sua família, pedindo ao Senhor: Senhor, guarda minha família, guarda meu marido, guarda minha esposa, guarda meus filhos, guarda meu pai. Muitos deles não acreditam em ti, mas eu estou aqui como um servo seu, pedindo misericórdia pela vida dele. Guarda a vida deles. Está faltando pessoas para bradar em cima da torre de vigia, para ser um sentinela e dizer: ei, olha o lobo, está perto de ti. Ei, o lobo está do teu lado. Cuidado, mulher, não faz isso. Tu está caminhando para o abismo. Ei, irmão, não faça isso. Você está caminhando para o abismo. Diz Salomão: há caminhos que para o homem parecem serem certos, porém é final de morte. Escuta, irmã, não faz isso. Irmão, não faz isso. Deus está procurando pessoas que se coloquem de sentinela para alertar o povo sobre os seus inimigos. Segunda pessoa que Deus procura está lá em Mateus capítulo 9, versículos 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para trabalhar, porque Deus procura ceifeiros para a sua obra. Quem Deus está procurando? Trabalhadores. A palavra ceifeiro lá é ergatol. Ergatol significa trabalhador. Alguém que quer trabalhar para o Senhor, que não meça esforços, que não esteja lá em Filipenses 2:21, quando Paulo escreve aos Filipenses dizendo assim: existe uma geração de pessoas que só querem fazer aquilo que satisfazem a si mesmo, só tem tempo para o seu trabalho, só tem tempo para si. Ei, Deus está procurando homens que queiram trabalhar para Ele, que queiram evangelizar, que queiram ganhar almas, que queiram pregar a palavra. Deus está precisando de homens e de mulheres que queiram trabalhar. Tomara que Ele ache aqui hoje. A terceiro tipo de pessoa, tem mais, eu vou citar só 3, tem mais, é adoradores. Deus procura verdadeiros adoradores. Olha para o irmão que está do seu lado, não diga nada. Falso adorador tem em todo lugar. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor são adoradores. Nem todos que vão ou que frequentam a igreja são adoradores, são espectadores. E a pergunta que eu faço é: você é um espectador ou adorador? Só quem é adorador fica de pé. Uma chuva diferente agora está inundando essa igreja.